Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço Dialogando com as Escrituras Sagradas. Hoje, em especial, compartilharemos o capítulo 12 de Gênesis, a história de um homem chamado Abrão, que vem a se tornar o pai da fé, o pai de todo aquele que haveria de crer semelhantemente a ele em sua caminhada terrena. Abraão está inserido numa sociedade marcada pela rebeldia, pela desobediência, uma humanidade que havia acabado de receber o juízo de Deus no capítulo 11. Depois do juízo sobre as águas, através das águas sobre a terra, através da liderança de Noé, Deus levanta dos filhos de Noé um novo tempo, uma nova estação. E essa humanidade começa a crescer, a frutificar e a multiplicar. E a multiplicar-se. Entretanto, Deus estabelece um juízo, uma vez que Nimrod, o mentor de um plano sagaz, de instigar toda a humanidade em se concentrar num único local, numa única região, fugindo do propósito eterno do Criador, de crescer, multiplicar e repovoar toda a terra, por todos os cantos da terra. Esse homem decide seguir seu próprio caminho e instiga uma humanidade marcada pela rebeldia e pela desobediência. O Criador traz juízo, e após esse tempo de juízo, Deus decide começar mais uma vez com o homem. Isso nos faz crer, de uma forma insistente à luz da Bíblia, o quanto o Criador não desiste de mim e de você. É nesse cenário crítico, é nesse cenário trágico, é nesse cenário marcado pela violência, marcado pelo ocultismo, marcado pela idolatria, pela rebeldia, que Deus chama um homem Abrão. Você pode perguntar a mim, mas como Deus falou a ele? Essa não é a grande questão do chamado de Abraão em saber qual foi o modus operandi que Deus se revelou a ele. Deus falou com Abraão. Talvez Deus tenha falado a ele ao coração, talvez em voz audível, talvez em visões, não sabemos, mas a Bíblia diz de uma forma veemente: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ao teu descendente que virá, eu abençoarei todas as nações da terra através do seu descendente, e seja tu uma bênção. Quero desafiar o seu coração a começarmos essa jornada nesse ensinamento sobre a vida de Abraão, o pai da fé. Um homem simples como eu e como você. E nesse primeiro momento, o desafio de Deus para Abrão era sair da sua terra, sair da sua parentela, sair de um campo minado pela idolatria, pelo ocultismo, pela rebeldia. Abraão poderia ter desistido desse propósito, seguir o seu próprio caminho, ficar naquela mesma terra, como muitos ficam, em suas conveniências humanas, em suas comodidades, em seus benefícios, e muitas vezes até mesmo familiares e amigos podem nos seduzir para não cumprirmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O chamado de Abraão, em Gênesis 12, é muito promissor para o mundo contemporâneo. Estamos marcados por uma sociedade envolvida pelos tentáculos da rebeldia, envolvida pelos tentáculos da autoestima, da autoajuda, das conveniências, de agradar a todos e não agradar a Deus, de estar em cima do muro, não se posicionando de uma forma concreta, absoluta. Muitas vezes estamos levados por uma tendência líquida de uma sociedade sem verdades absolutas, apenas de um relativismo, onde decidimos seguir um caminho, porque toda a maioria escolhe. Abraão nos fala desse chamado. Abraão nos fala desse aceitar a Cristo, receber e ouvir a sua voz e sairmos de uma terra física para uma outra terra física. Sairmos de um lugar espiritual para um outro lugar espiritual. Sairmos de uma posição de comodidade para uma posição de crescimento e de maturidade. Desafio você a conhecer nesse tempo a história de vida de um homem chamado Abrão. Seu nome vai ser alterado para Abraão e falaremos em próximas abordagens desse espaço a história deste homem em Gênesis 12, em Gênesis 13, em Gênesis 15, em Gênesis 17, em Gênesis 21. Deus abençoe a sua vida. Até mais.